Boa noite. Nós vamos prosseguir com o nosso estudo do livro O Espírito da Verdade. São vários autores que, através da psicografia de Chico, nos trazem lições que fazem referência a vários capítulos e itens do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje a nossa lição é a número 20. O título é Contrastes. Quem nos escreve é André Luiz. E a referência desta lição é o capítulo 3, item 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então vamos ver o que nos traz aqui André Luiz. Existem contrastes exprimindo desigualdades. Muitas criaturas encarnadas querem fugir da vida humana. Contudo, as filas da reencarnação congregam milhares de candidatos ansiosos pelo renascimento. Legiões de trabalhadores se esquivam do trabalho. No entanto, sempre há multidões de desempregados. Numerosos alunos negligenciam os estudos, todavia, inúmeros jovens não têm qualquer oportunidade de acesso às casas de instrução, embora o desejem ardentemente. Então, aí nós vemos várias situações que ele nos traz, em que nós percebemos estes contrastes e que refletem uma desigualdade, né? Uma desigualdade de oportunidades e de escolha dos indivíduos. Então, enquanto ele tem aqui de um lado as pessoas desanimadas, desalentadas, muitas estão pensando em suicídio até, em desistir da vida, nós temos, de outra parte, do outro lado da vida, uma multidão de espíritos que anseiam uma nova oportunidade. Eles anseiam reencarnar. Eles aguardam esta oportunidade, aguardam que se tenha condições para que eles renasçam, e não são poucos. Da mesma forma, a gente vê quantos jovens, né, de famílias humildes, sem recursos, em todo lugar no planeta, que gostariam de estudar, né, gostariam de ter esta oportunidade e não têm. Alguns são verdadeiros heróis, porque a vontade é tanta que eles acabam conseguindo, de uma forma ou outra, com muito sacrifício, obter o conhecimento, frequentar as universidades, mas isso é muito raro. Em contraponto, nós temos jovens que têm tudo, né? Tem as melhores universidades à sua disposição, os melhores professores, tem o conforto para se deslocarem a essas universidades, né? Não precisa nem se preocupar com isso, e, no entanto, não conseguem levar avante nenhum estudo. Muitos ficam pulando de universidade em universidade sem definir o que quer e acabam sem estudar. E a gente vê tudo isso, e ele fala também das pessoas não muito chegadas no trabalho. Por incrível que pareça, existem sim irmãos e irmãs que não veem no trabalho algo bom. É como se fosse um castigo, uma imposição. Eles elegem a ociosidade como objetivo, como sendo prêmio, né? E o trabalho é como se fosse uma punição. E se esquivam do trabalho. Na maioria das vezes, eles têm trabalho, têm oportunidades, mas fazem corpo mole, né? Tem o braço curto, né? Tiranossauro Rex, braço curto para o trabalho. E enquanto outros, a gente vê as filas de desempregados,
pais de família, mães de família, jovens que querem e precisam trabalhar. Olha como está sendo difícil, a gente vê todos os dias, né? São esses contrastes, né, que se exprimem nessas desigualdades que nós não entendemos. Mas vamos seguir adiante. Existem contrastes tecendo contradições. Tudo prova a presença de Deus, do Pai Criador. Todavia, mentes recheadas de conhecimento não creem na realidade divina. Todos podemos dar algo em favor do próximo. No entanto, muitos possuem abundância e nada oferecem a ninguém. Temos a apologia da paz onipresente. Contudo, extensa maioria forja guerra dentro de si mesmo. Então, olha as contradições da nossa raça humana, né? Nós aqui na Terra. Ele coloca assim, a presença de Deus está em tudo, né? Basta olharmos para a natureza, observarmos a natureza, que a gente sente a presença de Deus. Basta a gente observar que tantas situações, elas conseguem florescer sem explicação, é porque a providência divina ali está, sustentando, amparando. E mesmo assim, né, muitos irmãos e irmãs, né, de conhecimento, de vasto conhecimento e cultura, catedráticos, acadêmicos, insistem em não acreditar na realidade divina. Não acreditar. Embora eles não tenham também uma explicação para tudo que é divino, onde Deus está, e Deus está em todas as coisas. Eles não explicam, mas também não acreditam. Tentam explicar na base das teorias da nossa ciência ainda limitada, deixando várias lacunas, obviamente, né, porque não se consegue explicar Deus. E, no caso aqui, essa aqui então nem se fala. Porque todos nós, com dinheiro, sem dinheiro, com instrução, sem instrução, independente de raça, gênero, credo, todos nós temos condições de ajudar o semelhante. Todos, né? Dentro das nossas possibilidades. E quantos existem de possibilidades amplas, né, visivelmente amplas, e que não fazem absolutamente nada por ninguém. Não atendem à necessidade, seja lá de quem for. Não percebem, passam pela vida assim distraídos, tão voltados dentro dos seus próprios egos, que não se sensibilizam. E quantos há que dão o que não tem em favor do próximo? Dão do seu tempo, dormem pouco, né? Dão de todos os seus recursos materiais. Quantos usam a sua influência para ajudar o próximo? Existem. São as contradições humanas. Por que será? E com relação à paz, né? Então nós temos, né, a teoria da paz, fazemos a apologia da paz, vários movimentos sociais se congregam, né, em várias situações, enfim, para chamar atenção para a paz. No entanto, quantos há que dentro de si existe uma verdadeira guerra? Cultivam a guerra. Passam o dia
com a sua mente totalmente discordante de tudo e de todos. Quantos de nós vivemos na defensiva, como se estivéssemos numa trincheira no meio da guerra, o dia todo? Então, quantos de nós, às vezes, por uma distração de um motorista de trânsito na nossa frente, já não explodimos? Quantos no veículo público não cria confusão porque o outro esbarrou nele? Né? Quantas pessoas dentro de casa não conseguem se ver, se olhar nos olhos, porque aquele conflito interior, aquela guerra constante, coloca a pessoa como se fosse um soldado na trincheira, a se defender do quê? Dele mesmo? De seus fantasmas? Das suas guerras interiores? A gente tem que prestar atenção nisso, né? A gente tem que ver se a gente também não se enquadra numa dessas situações de contradição. Mas aqui o objetivo não vai ser esse na lição, a gente vai ver logo. Existem contrastes gravando ensinamentos. Há direitos idênticos e deveres semelhantes. Contudo, a vontade há de haver, né? Vontades diferentes, experiências diversas e méritos desiguais. A caridade mais oculta aos homens é, no entanto, a mais conhecida de Deus. A vida humana constitui cópia imperfeita da vida espiritual. Todavia, a perfeição das grandes almas desencarnadas da Terra foi adquirida no solo rude do planeta. Então ele está dizendo aqui, existem contrastes e ensinamentos, porque existem sim diferenças em tudo, em tudo. Nós podemos ter uma legislação que impõe os direitos, os deveres, no entanto, o comportamento individual de cada um é diferente. As tendências são diferentes. E os méritos também são desiguais. Veja bem, todos nós somos iguais perante a lei. Mas, em relação à aplicação desta lei, ela é equitativa. De acordo com o quê? Com o nosso mérito, com a situação. Existem diferenças, né? E isso a gente tem que saber, isso é um ensinamento. Né? O ser humano é diferente entre si. Nós temos necessidades de alguma padronização para organizar as sociedades aqui na Terra. No entanto, nós temos que zelar pelos direitos individuais, né? Respeitar essas diferenças, estes quereres, desde que no cômputo geral se tenha harmonia. Isso é ensinamento. Aí também a vida constitui cópia imperfeita. A gente não pensa, né? Mas a vida aqui no planeta, ela é uma cópia imperfeita da vida no mundo espiritual. E não existe espírito humano desencarnado, certo? Que tenha conseguido se elevar e está categorizado como uma grande alma pelos feitos e conquistas, que não tenha adquirido toda essa experiência ou parte dela aqui no rude solo do planeta, na grande escola que é a nossa Terra. Não existe, né? E agora essa lição, o interessante é que ela faz referência ao capítulo 3 do item 6 do Evangelho. E olha, a gente lê o Evangelho, né? Quantas vezes a gente já leu o Evangelho, desde a primeira página até a última. Mas cada vez que a gente lê,
parece que existe assim, um clarão, que vai, as lições parecem que são novas para nós, na medida em que nós vamos aprofundando o nosso conhecimento. E aqui nesse item do Evangelho, o título é Destinação da Terra, Causa das Misérias Humanas. Então a gente vai logo perceber o porquê de André Luiz falar de contrastes. E por que nós temos que ter uma visão diferenciada, não uma visão de juiz desses contrastes que a gente tem aqui no planeta. Ele fala assim no item 6: espanta-se em encontrar sobre a terra tanta maldade e más paixões, tantas misérias e enfermidades de toda sorte. E se conclui disso que a espécie humana é uma triste coisa. Esse julgamento provém do ponto de vista limitado em que se está colocado e que dá uma ideia falsa do conjunto. Então, pensarmos assim, ou seja, a raça humana é algo podre, é algo ruim. Isso é uma visão limitada. É uma visão que leva em consideração que a Terra, por si só, ela se basta, e aqui se nasce, se morre e acabou. Então, é uma ideia minimalista, né? Por outro lado, é preciso considerar que sobre a Terra não se vê a humanidade, mas apenas uma pequena fração dela. Entendeu? Sobre a Terra, aqui encarnados, nós somos a minoria. A maioria da humanidade não está encarnada no planeta Terra nesse exato momento. Com efeito, a espécie humana compreende todos os seres dotados de razão que povoam os inumeráveis mundos do universo. Ora, o que é a população? Está funcionando? Ora, o que é a população da Terra, perto da população total desses mundos? Bem menos que a de um lugarejo em relação a de um grande império. Então, aqui ele está comparando a população terrestre com a população de vários mundos. Vamos pensar só do sistema solar. A Terra é um pedacinho, comparado a um lugarejo situado num grande império. A humanidade alcança esta totalidade, não só o orbe planetário. A situação material e moral da humanidade terrestre nada mais tem que espante, inteirando-se da destinação da Terra e da natureza daqueles que a habitam. Ou seja, a situação material e moral da humanidade, ou seja, todos esses contrastes, né, essas discrepâncias, desigualdades, contradições e ensinamentos, certo? Eles não estão circunscritos apenas ao nosso pequeno planeta, certo? Porque a humanidade, ela extrapola o planeta. Então, aí, se a gente pensar desta forma, abrangente, esta visão ampliada da humanidade, a gente vai ver que a situação material e moral da humanidade terrestre, ela nada tem que espante, inteirando-se da destinação da Terra e da natureza daqueles que a habitam. Agora vamos ver do que ele está falando. Então, não tem do que se espantar. Faz parte desse processo evolutivo esses contrastes todos. Faz parte. Somos nós. Né? Estamos todos num processo de evolução.
Então só vamos ter que encontrar mesmo todas essas distorções. Então não tem que se espante, porque também a destinação da Terra não é ficar assim para sempre. Haja vista que parte da humanidade já não está aqui e não voltará aqui. Aí o item 7, embora não seja citado aqui, ele complementa essa parte aqui, o item 6. E a gente fica mais fácil da gente entender, porque ele faz uma analogia. Então, didaticamente, a gente consegue compreender melhor. Então, vamos ver o que ele fala. Far-se-ia dos habitantes de uma grande cidade uma ideia muito falsa se fossem julgados pela população de bairros ínfimos e sórdidos. Certo? Então, assim, se nós pensarmos na população de uma cidade e conhecêssemos apenas um dos bairros, e este bairro ser um bairro ínfimo, sórdido, nós não temos condições de avaliar corretamente toda a população daquela cidade, através do conhecimento apenas de um bairro, certo? Num hospital não se veem senão doentes e estropiados. Numa prisão de forçados, veem-se todas as torpezas, todos os vícios reunidos no hospital, numa prisão. E em regiões insalubres, a maior parte dos habitantes são pálidos, fracos e sofredores. Então vamos ver o que ele está dizendo. Se nós, no hospital, a gente está analisando uma cidade, no hospital, o que nós vamos ter lá? Os doentes, né? Os acidentados, né? Esta população do hospital. Numa prisão, nós temos o quê? Nós vamos vivenciar espíritos que estão fora, né, da retidão necessária. Espíritos criminosos, espíritos ladinos, pessoas que cometeram crimes. Então, e ali estão reunidos todos os vícios também. E, por outro lado, numa região insalubre, certo? Esta população ela vai ser fraca, doente. Pois bem, que se figure a Terra como sendo um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, uma região malsã, porque ela é, ao mesmo tempo, tudo isso. E se compreenderá por que as aflições sobrepujam as alegrias, pois não se enviam a um hospital as pessoas sadias, nem às casas de correção àqueles que não fizeram mal, e nem os hospitais, nem as casas de correção são lugares de prazer. Ora, da mesma forma que numa cidade, toda a população não está nos hospitais ou nas prisões. Toda a humanidade não está sobre a terra. Como se sai do hospital quando se está curado e da prisão quando se cumpre o tempo, o homem deixa a terra por mundos mais felizes quando está curado das suas enfermidades morais. O que nós concluímos com esta lição? Por mais que nos doa, né, perceber, entender e nos encontrarmos, né, neste meio, nós estamos onde deveríamos estar. Né? Então, assim, a Terra aqui, ela cumpre o seu papel de expiação, de provas, de expurgo. E a gente, se aqui encarnados, assim como somos, nós nos precipitamos em achar que assim, nós não somos merecedores de tudo isso.
Quantos irmãos e irmãs que têm mais recursos estão saindo do país, indo morar em outros países, porque afinal aqui tem muita violência, etc. Será que elas vão resolver as suas questões com essa decisão? Elas são livres, todos nós somos livres para morarmos onde quisermos, mas nós não nos livraremos das aflições e das dores das nossas responsabilidades. Percebe? Porque se tudo isso está acontecendo, é porque nós contribuímos de alguma maneira para que isto ocorresse. E se estamos aqui, estamos analogamente ao que eles estão nos colocando aqui, ou somos criminosos, ou somos doentes, não é assim? Ou somos fracos. Depende do nosso grau de comprometimento com oriundo das vidas passadas, né? Da maneira como nós aproveitamos as oportunidades. É triste, mas hoje mesmo eu ouvi uma pessoa falando, nossa, para variar, né, o comentário das dificuldades e de uma reportagem que hoje estava no Jornal da Manhã, no Peru, em Lima, né, que construíram aquele muro, né, cortando a cidade, de um lado a pobreza extrema e do outro lado se tinha a qualidade de vida melhor, muito melhor, os ricos, não sei se vocês viram, e construíram um muro há 3 anos, cortando a cidade, em Lima, aqui na América do Sul, no Peru. E aí a reportagem retratou a vida daquelas pessoas, realmente era de chorar, entendeu? Porque nem tinha planta, não tinha árvore, sei lá que tipo de solo que era aquele, eu não conheço lá, tudo pedregoso, arenoso, tudo cinza, aquelas favelas enormes, aquelas crianças sem oportunidades, e o repórter fazia perguntas e todo mundo chateado, claro, se sentindo completamente segregado, e até a água lá era mais cara. Os coitados, para tomar água potável dos reservatórios do governo, pagam mais caro, não tem emprego. E por outro lado, o lado bom, né, melhor da cidade, as pessoas de certa forma envergonhadas, mas elas entendiam que aquela medida pelo menos lhes dava maior segurança, porque não haviam ladrões, né, diminuiu a criminalidade. Será que essa era a solução? Não, sem crítica, mas hoje eu ouvi uma pessoa falando, né, porque tantas misérias, porque não sei o quê, e ninguém ajuda. E a gente olha assim e pensa, não estou sem crítica, mas vestindo assim, criticando, né? Não adianta eu tapar o sol com a peneira, a gente tá, de certa forma assim, pensei, então já julguei. Tem como? Eu falei, mas ela nunca vejo ela se preocupar, né, assim, se envolver, né? Por que então a pessoa não faz alguma coisa para amenizar a dor do outro? Porque aí a conversa se estendeu para a situação mesmo aqui no Brasil, né? De tantas crianças, jovens, essa pobreza. Aí eu fiquei pensando, nossa, a gente fala como se estivéssemos de fora, sendo que nós fazemos parte disso. E nós somos hipócritas. Eu não sei por quanto tempo nós vamos permanecer assim. Hipócritas, porque nós somos. Nós, assim, colocamos, nossa, mas isso, e o que eu tenho feito? Aí muitos de vocês me dirão, mas como eu vou fazer? Tenho que segurar meu emprego, tenho que trabalhar, tenho que... Saber. Ninguém, né, está exigindo de nós atos de coragem. Vou fazer como Francisco de Assis, largar tudo para... Certo? Haja. Quem dera fôssemos nós, Francisco de Assis, nós não somos. Né? Mas será que dentro da nossa possibilidade
diante de tantos contrastes, a gente não pode refletir e dar um pouco mais? Será que nós estamos categorizados dos que estão doentes nos hospitais, ou dos que estão fracos nos lugares insalubres, ou dos que estão criminosos? Será que nós estamos categorizados assim? Eu entendo que nós temos um pouco de cada um. Mas nós temos, por outro lado, porque Deus, na sua sabedoria, não deixava acontecer tudo isso e nós estarmos aqui sem um objetivo. Nós temos que ter a certeza de que nós temos um objetivo aqui, que é do progresso moral, do progresso espiritual, da construção de uma humanidade melhor. Ou viemos a fazer parte desta humanidade que já se expandiu. Certo? Então, o que a gente pode fazer? Eu acho que essa pergunta cada um tem que responder, porque cada um tem a sua individualidade, a sua história. Até que ponto nós somos escravos do nosso passado e por isso a gente não faz nada, cruza as mãos, entendeu? Porque aí a gente tem uma série de traumas de outras vidas, conflitos internos, não é mesmo? A gente tem as inseguranças, as síndromes, mas até que ponto nós vamos, até quando a gente vai ficar acarinhando esses egos velhos? Que está ali, senão não estávamos aqui no Hospital da Terra, né? Que temos o conflito, temos o problema psicológico temos, mas até quando eu vou ficar acarinhando aquilo, segurando aquilo? Resposta: em qualquer circunstância, está em sair de nós mesmos e olhar o outro. Olhar o outro de modo que eu respeite-o, ame-o e faça o que eu puder para aliviar o seu desconforto. Quando se fala em sair de si, se dedicar ao próximo, não é apenas que é muito importante o trabalho filantrópico, o trabalho voluntário, mas o que eu tenho feito no meu dia a dia. Se eu passar o dia olhando para o meu umbigo só, o problema fica muito maior. Eu não consigo nem olhar na janela do hospital em que eu estou. Eu não consigo pôr nem o nariz para fora da prisão em que eu me encontro. Eu não consigo dar um passo além para um lugar melhor. Não consigo. Porque a gente fica olhando para si. Entendeu? Meu problema, a minha necessidade, o meu. E a gente vai, com isso, reforçando estes contrastes. Que não tem não tem nada de novo. Super normal, se considerarmos a nossa real situação da humanidade. E que estamos aqui de passagem para aprender. Estamos aqui internados para nos recuperar. Né? Ninguém é melhor do que ninguém aqui. Com raríssimas exceções de espíritos que aqui encarnam por amor para nos ajudar, e que muitas vezes passam assim anônimos, mas são assim verdadeiros bálsamo que passa por nós, com raras exceções, todos nós estamos no mesmo barco. Vamos pensar nisso, né? Muito obrigada e bom trabalho a todos.